sou a Aniele e eu e meu grupo vamos explicar um pouco sobre o livro O Guarani. E O Guarani é uma das obras que tem mais destaque do escritor José de Alencar. Esse romance tem caráter indianista e foi publicado em 1857, durante a primeira fase do romantismo no Brasil. A estrutura da obra, o romance é dividido em 4 partes por capítulos titulados. A primeira parte é os Aventureiros, a segunda parte é o Peri, terceira parte, os Aimores, quarta parte, a Catástrofe. Inicialmente, o Guarani foi publicado nos folhetins do Diário do Rio de Janeiro, ou seja, semanalmente era publicado um capítulo por romance. Era narrado em terceira pessoa a obra e tem como espaço a fazenda e as florestas no interior do estado do Rio de Janeiro. José de Alencar expressa o nacionalismo romântico, principal característica da primeira geração romântica. Assim, ele enfatiza a questão nacional através da terra e do índio, considerado neste momento como herói nacional. Dessa forma, Peri tornou-se idealização romântica típica do romantismo. Além desse romance, merece destaque o romance indianista Iracemi, que foi de 1855. Bom, essa é a minha parte e continue com a explicação. Entre o livro O Guarani com as escolas literárias românticas. O livro O Guarani é uma obra destacada de José de Alencar. Ela foi publicada em 1857 e é um livro muito bonito para se ler e interpretar. Uma das características da escola literária do romantismo era valorizar o caráter popular, o folclore e o que é nacional. O homem passa a ser o centro da atenção, usando muito a imaginação e os sentimentos, e usam muito a crítica também. Em 1991, a Rede Manchete de televisão produziu uma minissérie baseada nesse romance do livro, dirigido por Marcus Shakespeare. E em 1996 foi lançada uma curta-metragem dirigida por Norma Bengel. O Guarani também teve HQs, os famosos quadrinhos, que foi uma ilustração de Eduardo Vistilho, pela editora Cortez. E também, além de tudo isso, existem músicas sobre o Guarani, composta pelo brasileiro Antônio Carlos Gomes. Ele fez uma ópera sobre o Guarani, inspirada na obra de José de Alencar. E a apresentação ocorreu em 1870 no Teatro Scala, na cidade de Milão, na Itália. E em ópera, está dividida entre 4 cantos e ficou muito conhecida por ter o tema do programa A Voz do Brasil. Oi! Agora eu vou falar um pouco sobre a narrativa da história O Guarani de José Alencar. Então, a história ela vai acontecer no final do século XVI, quando o português Dom Antônio de Maris ele decide se mudar para o Brasil após a decretação da União Ibérica. Isso é, quando Felipe da Espanha vai assumir o trono português após o sumiço de Dom Sebastião em 1580. Os portugueses, como Dom Antônio de Maris, eles não gostam nem um pouco sobre esse domínio espanhol. E aí ele decide vir para o Rio de Janeiro, que era uma cidade que ele já tinha vindo para cá, que ele já tinha conhecimento, que ele veio aqui para o Rio de Janeiro antes para prestar serviços ao rei português, aprisionando índios, maltratando eles, assumindo territórios. Então ele decide vir para cá porque ele já conhecia mais a área e junto com ele traz a sua família. Vale lembrar que a figura de Dom Antônio de Maris é real, ele realmente existiu e ele é considerado uma figura histórica. Eles vão construir sua casa na comunidade nas margens do rio Paquequer, que é um afluente do rio Paraíba. E a história vai culminar quando os índios guaranis vão se encontrar com a família. Os índios vão acabar ajudando eles a construir a sua casa na comunidade, até que vai ter um momento que o Peri, que é o índio, vai se apaixonar pela Cecília, e assim vai surgir um amor platônico. Porém, não vai haver nada carnal entre eles.
Antônio, porque ele queria ir em busca de minas de prata e também queria o amor de Cecília. Peri vai estar sempre perto da Cecília para proteger ela, né, para dar segurança. Álvaro, que era pretendente da Cecília, vai acabar caindo de amores pela meia-irmã da Cecília, a Isabel. Ela é meia-irmã porque ela é filha do pai da Cecília com uma índia do Brasil mesmo. E no clima de guerra, o Peri vai decidir se entregar aos aimorés. Ele vai decidir tomar um veneno e como os aimorés eles eram canibais, quando ele morresse, eles iam comer a carne dele e aí eles acabariam sendo envenenados pela carne que estaria envenenados. Mas a Cecília vai descobrir esse planejamento, né, do Peri e vai impedi-lo. E assim o Peri vai desistir desse plano. Aí ele vai em busca de um antídoto e no final ele vai conseguir sobreviver e vai conseguir viver. Já o Laureano, que planejava incendiar a casa da família, vai acabar sendo preso e queimado em uma fogueira. Então, olha a reviravolta. O Álvaro ele vai ser morto pelos aimorés, a Isabel vai acabar se suicidando e a casa vai ser cercada pelos aimorés. E o Peri e a Cecília vão fugir para o rio. E o Dom Antônio, para dar tempo deles fugirem, vai encher ao redor das casas com barris de pólvora acesos. A casa toda vai explodir, matando muitos aimorés. Cecília vai decidir que vai ficar na floresta com Peri e do nada uma grande tempestade vai cair sobre a floresta, inundando tudo. O Peri vai acabar arrancando uma palmeira do solo e vai usar como se fosse uma canoa para flutuar entre o rio para eles sobreviverem e vai funcionar. E a dupla Peri e Cecília vai acabar sumindo pelo horizonte. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre quem foi José de Alencar. Ele foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. O seu romance O Guarani foi publicado em forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro e alcançou um enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a música Ópera. O Guarani ele foi escolhido por Machado de Assis para o patrono da cadeira, número 23º da Academia Brasileira de Letras. Em 1884, ao ele ver esse sucesso do livro A Moreninha, de Joaquim Manuel, ele resolveu ser escritor de romances. Então ele se entregou à leitura dos autores mais influentes daquela época, como podemos citar Alexandre Dumas, Balzac, Byron, entre outros. Em 1847, quando ele tinha 18 anos, ele iniciou seu primeiro romance, que se chamava Os Contrabandistas, que ficou inacabado. Em 1848, ele foi para Pernambuco, onde ele continuou seu curso na Faculdade de Direito de Olinda, e ele concluiu em 1851. Ele deu a volta em São Paulo e levou o esboço de 2 romances históricos, que se chamava Alma de Lázaro e O Ermitão da Glória, que só seriam publicados no final da carreira dele. Em 1860, com a morte do pai dele, ele se candidatou a deputado do Ceará pelo Partido Conservador, sendo reeleito em 4 legislaturas. E na visita à sua terra natal, ele se encantou com a lenda de Iracema e transformou ela em um livro. E mesmo no auge da carreira política dele, ele não abandonou a literatura. Em 1864, ele se casou com uma moça chamada Georgina, com quem ele teve 4 filhos, entre eles Mário Alencar, que seguiu a carreira de letras do pai. Ele viu suas obras atacadas por jornalistas e críticos que faziam campanhas sistemáticas contra o romancista, mas durante toda a sua vida ele procurou trazer para os livros as tradições, a história, a vida rural e urbana do Brasil. Mesmo famoso, um ponto de ser aclamado por Machado de Assis como chefe da literatura nacional, o José Alencar acabou morrendo aos 48 anos no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose. Ele faleceu 12 de dezembro de 1877. Agora eu vou falar um pouquinho dos personagens e das características dessa obra O Guarani. Bom, a gente tem primeiramente o Peri, que era o índio da tribo dos Goitacazes. Ele era considerado o herói dessa trama, um grande amigo do Dom Antônio e que amava a filha dele, que era Cecília. Peri ele era fiel, honrado e apresentava forte ligação com a terra. Agora, o Dom Antônio de Mariz, ele era um fidalgo português,
amigo de Peri e grande protetor da sua filha Cecília. Ele era dono da fazenda no interior do Rio de Janeiro. Dona Lauriana, esposa do Dom Antônio, ela possuía uma postura mais preconceituosa em algumas partes da obra. A gente pode perceber em algumas atitudes dela. Dom Diogo, filho de Dom Antônio, e Dona Lauriana, responsável por iniciar a briga entre os colonizados e os colonizadores, ele acabou matando acidentalmente uma índia da tribo antropófaga dos Aimores. Temos a Cecília, filha de Dom Antônio, de Maris e Dona Lauriana, que é por quem Peri se apaixona. Temos também Álvaro de Sá, ele era um jovem cavaleiro apaixonado por Cecília e por quem Isabel é apaixonada. Ele era de grande confiança da família do Antônio. Temos também Isabel, que é mestiça e filha bastarda de Dom Antônio Maris. Ela era tratada como uma prima da família, mas ela era completamente apaixonada por Álvaro. E temos também o Loredano, que ele era um empregado da fazenda e um dos vilões da história. Ele foi o traidor da família de Antônio e ele foi marcado pela sua falta de caráter e grande ambição, e também porque ele tinha um forte desejo por Cecília também.